A paz do Senhor, igreja. Ao amado da nossa alma, seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. No culto online, nós temos uma pessoa especial com a gente, que se identificou, irmã Márcia. Ela disse: eu conheci a pastora Eliana Raquel nos Gideões 2025. Sou católica e estou presente porque quero aprender mais da palavra de Deus. Seja muito bem-vinda, não só você, minha querida Márcia, mas todos os nossos queridos visitantes, católicos, espíritas, ubandistas, pessoas que querem conhecer a palavra de Deus, que estão ligados com a gente pela internet. E os que vieram, saíram de casa, enfrentaram o trânsito para estar hoje aqui porque têm fome e sede da palavra de Deus. Quando nós encostamos o carro ali, nós fizemos uma oração, eu e o pastor, pedindo que o Senhor nos dê, como cidade, como igreja, fome e sede da palavra de Deus. Nós queremos viver isso. Pegue sua Bíblia agora e abra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7. Enquanto você está localizando, eu quero relembrar que amanhã às 9 da manhã nós teremos Casa de Isabel. E que Casa de Isabel acontece sempre na primeira quinta-feira do mês. Mas que amanhã, de forma extraordinária, acontecerá em uma quarta-feira. Nós vamos receber a palavra de Deus por uma convidada especial. Vamos ouvir o testemunho de vida do pastor Robson Chagas. E será uma manhã cheia da graça e do poder de Deus. Você que está no Rio de Janeiro, venha estar com a gente aqui. Você que está fora, fique ligadinho pelo meu canal no YouTube, para que você possa participar das ricas bênçãos que o Senhor vai derramar amanhã aqui. Silvinho, preciso me ouvir melhor. Tá abafado para mim, isso que eu queria dizer. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36, eu estou usando nesta noite a Bíblia do Expositor, e não é uma coincidência, é intencional. Jesus chamou hoje a eternidade o evangelista Jimmy Swaggart, depois de décadas de serviço ministeriais inegáveis, o servo do Senhor foi chamado à eternidade, deixando às gerações um legado de evangelização, de serviço missionário, com cruzadas que impactaram o Brasil e o mundo. Eu faço parte de um grupo que, quando criança, aos sábados, sentava diante da TV, uma TV pequenininha, para ver o pastor Jimmy Swaggart pregar com tradução e um lindo coral cantando. Também faço parte da geração que teve a infelicidade de ver um noticiário sobre sua queda no Fantástico no domingo à noite, para vocês entenderem a grandeza ministerial do evangelista Jimmy Swaggart. Mas também faço parte da geração que viu a mesma cruz que ele anunciou restaurá-lo, dando a ele graça para continuar pregando até o final de sua vida. A despeito das fraquezas que não foram poucas, ele continuou anunciando a cruz que o redimiu. Em alguns momentos, não com aquela mesma intrepidez dos jovens pregadores, que algumas vezes nos faz acreditar que só as pessoas estão sob risco de cair, não nós. Mas com a maturidade de quem atravessou os vales da vida, perdeu para o pecado, mas permitiu que a graça de Deus triunfasse no final. Que o Senhor guarde a família Swaggart, a igreja, e que a nós, novos evangelistas em relação a ele, possamos ter cuidado para repetir os acertos e não os erros e construir uma história para a glória de Deus, mas sempre em misericórdia, porque infalível é Jesus. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36, a Bíblia diz: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrado em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora,
sabendo que ele estava na cidade, à mesa, em casa daquele fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés. E ungia-lhe-os com unguento. E quando viu isto, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E respondendo Simão disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E a ela disse: os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam junto, assentados à mesa, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Levante uma das suas mãos, se você puder. Amado Deus, nós te glorificamos. Nós te fazemos um trono de louvores esta noite, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Aqui está a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome. Oramos em o nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Faça isso com vontade. Podem sentar, queridos. Quero relembrar aos irmãos que nós estamos numa série de mensagens comigo e outros pregadores sobre o tema 12 casas que Jesus entrou. Imersão bíblica nas 12 casas que Jesus entrou. Nesse período, Deus já usou a minha vida aqui, já usou a vida da pastora Carla Regina, já usou a vida do pastor Manassés Loyola, e eu estou certo que vai usar ainda a vida de alguns irmãos. Para você que perdeu alguma dessas mensagens, há uma playlist no meu canal para que você possa se atualizar. E no final, independente de ter chegado aos 80%, você que começou hoje, quem está com 80% de frequência, quem alcançar, vai receber um certificado de participação. Mas que independente disso, você tem a alegria de dizer: eu participei as 12 semanas, porque de certa forma, um ou outro dia eu não pude estar, mas eu ouvi a mensagem. Eu aproveitei a tecnologia em meu favor. Hoje nós estamos diante de um texto muito especial. E o texto que nós estamos lendo, ele dá conta de uma visita que Jesus fez na casa de um fariseu, na casa de Simão. Antes de mais nada, eu quero esclarecer aos irmãos que, embora haja uma outra visita bastante parecida com essa, envolvendo a irmã de Lázaro, Maria de Betânia, nós não estamos diante da mesma personagem aqui nesse texto. E embora alguém defenda uma outra corrente, eu estou afirmando aqui que nós não estamos diante da mesma situação. Maria de Betânia
não dá nenhum traço histórico de ser uma mulher pecadora que vivia nas proximidades de Naim. Com isso eu quero ressaltar para a igreja que nós estamos diante de um texto único na narrativa do Evangelho de Jesus pelos evangelistas. E esse texto, ele está a seguir de uma ressurreição que aconteceu de um filho único de uma mulher viúva, chamada de a viúva de Naim. Quem lembra, diga eu. Naim foi altamente impactada. E isto não é algo que apenas o evangelista Jimmy Swaggart observa no comentário, mas também o pastor e doutor Alderine Nelson Rocha. Naim foi impactada pelo poder de Jesus com a ressurreição de um menino morto. Então a popularidade de Jesus em um gráfico em Naim foi lá em cima. E ali, ou naquelas redondezas, um homem chamado na Bíblia, a partir da sua condição religiosa, doutrinária, um fariseu, convidou Jesus para ir à sua casa. Eu não sei se você já passou pelo constrangimento de ser mal recebido em uma casa. Eu já passei. Mas o que me impacta nesta história, e agora sinceramente eu não serei capaz de lembrar se eu já vivi o que eu vou dizer aqui, é que no caso deste personagem, Jesus não bateu a porta dele e pediu para entrar. Ele convidou. Nas duas ocasiões que eu me lembro de ter sido mal recebida, eu cheguei para fazer a visita. Por mais que seja de mau tom, por mais que seja desagradável, há ainda a prerrogativa da pessoa que está chateada, atribulada com as suas questões. Não chamei aqui. Mas no caso dele, ele chamou. E eu entendo que quando ele chamou, a intenção dele de fato era bancar aquela visita. Muita atenção nisso. Mas a questão é que a presença de Jesus desmascara e desnuda situações que deixam o homem incapaz de escondê-las. Ele fez um teatro e chamou Jesus. Jesus chegou e fechou as cortinas do teatro. Se você está acostumado a criar situações que engambelam as pessoas, não sei se tem esse verbo na família de vocês, mas na minha tem. Cuidado. Porque com Jesus não pega. Com Jesus não funciona. Ele chama Jesus e possivelmente o faz porque a popularidade de Jesus tinha subido. E ele deve ter pensado, é vantagem para mim tê-lo na minha festa, tê-lo na minha casa. Existem duas coisas que vocês precisam entender, irmãos, para não ficar turbado com a vida de ninguém. Existem pessoas que estão posando ao lado de Jesus pelas vantagens. Mas existe gente que está posando ao lado de Jesus com vantagens, porque chegou a ele sem interesse de vantagem alguma. Esses dias, a pessoa não é famosa não, tá? É uma pessoa que alguns conhecem, outros não. Eu contei para Leomar que eu vi alguém dizendo assim, você está feliz? Era um rios, era um vídeo. Você está toda boba porque foi bom, né? Receber Jesus, né?
Porque também você está ganhando isso e aquilo. Aí eu falei para ele: Omar, me dê um negócio aqui. Porque eu acompanhei a vida dessa pessoa quando ela recebeu Jesus. Ela abandonou o pecado para ficar sem nada por causa de Jesus. Oh. Quem estava comentando ali não sabia, mas eu acompanhei a história. Para ficar ao lado de Jesus, ela não ganhou, ela perdeu. E no final está ganhando, porque Jesus disse que não haveria ninguém que abandonasse por ele. Vê se você acha aí na tela, Amandinha, para o pessoal se ligar no que Jesus disse. Que nessa vida aqui já começa a receber, Jesus disse. Aleluia. Aleluia. Se tu não tens coragem de colocar tudo a perder por causa de Jesus, não estranhe o que Jesus faz com quem teve essa coragem. Estou dizendo porque eu vi, eu conheci. Perdeu casa por causa de Jesus. Passou privações por causa de Jesus. Perdeu amores por causa de Jesus. Foi humilhada por causa de Jesus. E agora alguém diz: mas também. Amanda, para que você tenha uma referência, quando Jesus disse... Pastora Carla já... Isso. Marcos 10, 29 e 30. Para você ficar esperto. Se arruma aí. Bom, porque crente dessa igreja não faz vergonha na internet. Crente dessa igreja suporta a prosperidade de quem Deus quer prosperar. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo. Quem está dizendo? Quem está dizendo? Que ninguém que tenha deixado casa, é porque tem gente que não deixou nada. Interpreta: casa, ou irmãos, a galera aí da família que é ministério, hein? Ou irmãs, ou pai, ou mãe. Você sabe que tem jovens no Brasil que até hoje são expulsos de casa em lugares onde há extrema idolatria porque aceitam Jesus? Conversa com o presbítero Fabiano qual foi o impacto na família dele quando ele recebeu Jesus. Ou irmãs, ou pai, ou mãe. Vai piorar, hein? Ou mulher. Agora é de colocar a mão na cabeça e gritar. Porque uma mocinha me disse: você fala muito de colocar Deus em primeiro lugar, porque tu não tem filhos ainda. Ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. Jesus está deixando claro, é ele e a prática do que ele é. Não é conversinha, te amo, não. Por amor de mim e do evangelho. Que não receba. Eu estou olhando a Bíblia, gente. E não estou lendo o que Paulo disse inspirado pelo Espírito Santo, não. Estou lendo o que Jesus disse. Que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Está preparado para esse evangelho? Ou vai surtar quando Deus enriqueceu o irmão? Em casas, isso não é só casa, porque vai ter muita casa. Não, casas aí são múltiplos lugares de comunhão para aquele que perdeu o lugar da mesa por causa de Jesus. Irmãos, vai ganhar novos irmãos. Irmãs, e mães, e filhos, até filho você vai ganhar. Narachúria. E campos com perseguições. Essa parte é, aleluia, com perseguições. Jesus está dizendo, eu vou fazer, mas tu te prepara. Mas tem uma parte que é a mais gostosa. E no século futuro, a vida eterna.
eterna. Pega na mão dessa pessoa linda que está do teu lado e fala para ela: salvação é pela graça, recompensa é resposta de renúncia. Grita para alguém: aumenta a tua renúncia, que Jesus vai aumentar a tua recompensa. Simão quer aparecer do lado de Jesus para se dar bem e convida Jesus. Sabe qual é a parte fascinante de quem Jesus é? Jesus foi. Eu fiz a seguinte anotação aqui: a visita do visitante é a parte mais importante. Por quê? Porque Jesus era o visitante, mas Jesus tinha uma visita que ele ia receber, mesmo sendo visitante. A visita do visitante é a parte mais importante. Jesus entrou naquele cenário para locar salão de festa sem pagar aluguel. E para ensinar a Simão o que é ser de verdade. Veja como o pastor Jimmy Swaggart interpreta esse texto. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Você vai perceber que aqui nesta santa igreja tem duas mulheres lindíssimas na porta, uma casada com o irmão Celo e a outra solteira, que vai casar nesta igreja, Silvinha Rosana. Não foi ela que deu glória não, tá, gente? Alguém está mais feliz do que ela, por isso que alguém gritou. Alguém se animou e falou: glória a Deus. Esta pessoa, essas duas servas de Deus que ali estão, elas não permitiriam que acontecesse o que eu já vi acontecer. De uma pessoa entrar, ficar perdida, procurando um lugar para sentar. Em algumas denominações, especialmente igrejas batistas, é possível que elas sejam chamadas de introdutoras. São os irmãos que trabalham na introdução. Que é o quê? Introduzir aquela pessoa ao lugar que ela vai ocupar. Isto é honra à pessoa. Isto é importante. Inclusive, você tem que ter educação ao ser introduzido. Tá bom? Não fica batendo os braços. Não vou sentar aqui, não. A única moeda que paga a honra é a honra. Se comporte que você não está aqui, né? Aleluia. Dos lugares de onde você já peregrinou e não peregrina mais. Você está na casa de Deus. Então tem a ordem e tem a decência. Aí a irmã, para você que está com a gente pelo YouTube, esse é o culto da palavra, terça são pela palavra. Então só fica se você quiser, tá bom, pessoal? Que está acostumado, a gente lê a Bíblia junto, Jesus fala que a gente é uma maravilha. Aí a Silvinha e a irmã Simone conduzem a pessoa, porque isso é um gesto de honra. O evangelista Jimmy Swaggart, ele afirma que quando o texto diz que Jesus assentou-se à mesa, isso dá conta de que ninguém o levou a um lugar preparado. Gente, o indivíduo, que eu posso chamar de cara a qualquer momento, porque cara é uma gíria lá da minha família também, tá? E eu acho que é uma das poucas que eu não me livrei. Olha, o cara chama Jesus. Não, ele não me chamou a mim. Sou eu que posso entrar igual uma bobinha e ficar procurando um lugar. Sou eu que posso ficar perdida numa festa perguntando: tem alguém aí? Tem alguém aí? E não fazem isso comigo, nem com você, as pessoas que querem nos honrar. A não ser lugares de extrema intimidade, não é verdade? Ou extrema informalidade. Tem aquelas festas de família da nossa casa com os nossos amigos, onde sentar está no lucro desde que a gente coma, né, Silvio? Aleluia! Eu vi o churrasco dos varões, eu vi uma cáfita, e eu vi um crente que sabe fazer cáfita, que eu não sei o nome dele, mas eu vi a cáfita lá, e fiquei pensando: por que nunca me fizeram uma cáfita se eu amo cáfita? Mas amém, eu vou pregar a palavra. Está aqui o irmão da cáfita? É meu vizinho, inclusive, mas ainda não cheguei lá, irmão Tiago. Tranquilo, eu posso levar a Coca Zero junto com o pastor. Querida igreja, agora você imagine receber Jesus de Nazaré.
E não ter o cuidado, Gil, de fazer assim, ó. Gente, Jesus não está pedindo muita coisa, não. Sabe, é uma turma que reclama tanto do que faz para Jesus e Jesus não está pedindo muita coisa, não. Eu estou me lembrando de uma mulher de Deus que está na eternidade, missionária Consuelo. Quem aqui na igreja em Três Corações alguma vez foi recebido pela missionária Consuelo na porta? Isso é legado para a gente não esquecer nunca mais. Às vezes eu via a Concha abraçando pessoas que eu pensava que ela conhecia. Não, esse aí a Concha conhece, não é possível. Você lembra, Lu? Isso aí ela conhece. Não. Minha amada. Nunca viu. É só isso aqui, gente, ó, que Jesus tinha que ter recebido. Vem, Jesus. Senta aqui. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado: honra é uma linguagem. Só sabe falar quem souber ouvir. Decifre. Vou dizer para você que isso me curou. Que algumas vezes eu pensava: Deus, não é possível. Estou semeando honra, estou colhendo desonra. O Espírito me disse: ué, mas tu está falando uma linguagem que a pessoa não conhece. Está falando outro idioma? Converse com alguém que não domina o inglês sobre... Não domina, não. Nunca ouviu. Ele pensa que está sendo xingado. Tem gente no reino sendo honrado pensando que está sendo xingado. Ele se acha um sofredor com a honra que ele está recebendo. Que sofrimento. Qual eu fui honrado? Simão não fala a linguagem de Jesus. Recebeu Jesus? Não sei. Olha, vamos ler, gente. Vamos ler para você entender que tem um ponto e uma vírgula ali. A pastora Carla daqui a pouco vai dizer para que serve um ponto e uma vírgula. Se bem que já soube que a irmã Rosângela também pode responder. Já contaram para mim isso. Vamos lá. 1, 2, 3. E rogou-lhe um dos fariseus. Não, ponto e vírgula. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Ponto e vírgula, pastora Carla. Não é o ponto que o ponto final propõe. Mas também não é a vírgula. É a junção de ambos. A pausa é para reflexão. Para depois retomar o assunto. Perfeito. Eu já estou sentindo que rola uma terça da unção pela palavra com a língua portuguesa, ressaltando alguns versículos bíblicos para a gente se despertar para a leitura, para a gente ir para águas mais profundas. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, ponto e vírgula. E entrando em casa do fariseu, porque não foi na mesma hora, o homem fez o convite. Mas quando ele chegou na casa do homem, foi assim que se deu. Ele entrou e sozinho assentou-se à mesa. Mas da mesma forma que o fariseu foi impactado pelo milagre que Jesus realizou e ousou chamá-lo a fim de receber um pouco de projeção ao lado de Jesus. Igreja, não seja boba. 2020, quando que é as próximas eleições? Será que nos últimos 2 anos você já conseguiu ver quem era crente e quem só estava te enrolando? Estou falando para o Brasil, não estou falando para a cidade de Queimados, não. Estou falando para o Brasil. Graças a Deus somos ouvidos pelo Brasil aqui. Deus nos deu nesta igreja, humilde, com um povo humilde, um púlpito para o Brasil. O Brasil está ouvindo. Ouça, irmãos de várias regiões do Brasil. Pastor, eu faço parte da DVIP, eu estou no culto online, eu participo. Estou falando para você e estou falando para o povo de Queimados. Nos últimos 2 anos, já deu para você ver quem era crente e quem estava te enrolando? Porque se converter de novo... Em maio, você já fica esperto. Dá glória. Ô, converteu, glória. Seja salvo, tu e tua casa. Mas me enrolar não vai... Eles cantam, gente. Eles dão a paz do Senhor, gente. A coisa é terrível. São os artistas. Está falando de quem, pastor? De quem faz. O dia que eu estiver falando de um só, eu digo o nome.
Eu estou falando de quem faz. O que eu vejo de congresso, que o cara chega, abre a Bíblia, lê e fala. Olha que lindo, esse é crente. Nada. Discirna. E outra, não faça esse papel também não, você. De encostar do lado de Jesus só por conveniência. E quando a coisa fica apertada, não estou aguentando não. Naquela região havia uma mulher. É possível que ela também tenha sabido do milagre. É possível que ela também tenha visto o milagre. Mas ela tem um desafio terrível que eu tenho e que você tem. Coloca o versículo de número 37. Vamos ler todos juntos? Só as meninas agora. 1, 2, 3. E eis que uma mulher... Querida Amanda, coloca uma versão mais atualizada para a gente, só para o versículo 37, para a igreja entender algo que está acontecendo aqui. Vamos lá? 1, 2, 3, os homens. Assim que tomou... Você não pode perder aqui duas questões. Veja, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na cidade, à mesa em casa daquele fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela era uma pecadora da cidade. E Jesus estava onde? Na cidade. Os dois eventos estão acontecendo no mesmo lugar. Qual? O lugar que ela vive e o lugar que Jesus está. Isso é muito complicado. Quem aqui é santificado, mas não é santinho, diga aleluia. Aleluia. Só é santinho quando o pastor Leomar chama, né? Mas santinho, vocês entenderam, né? Entenderam da auréola? Eu vou melhorar porque santinho é bonitinha do pastor. Quem aqui é santificado, mas não é anjinho, diga glória a Deus. Uma das coisas que a gente quer fazer e que a gente precisa aprender a não fazer é fugir do lugar onde as pessoas conhecem a nossa história. Há, por exemplo, uma crendice. Bom, se você caiu numa igreja, se você teve problemas numa igreja, é melhor você sair e se levantar em outro lugar. Quem é que já ouviu isso? O que as pessoas estão dizendo é: fuja da verdade. Não enfrente as suas verdades. Por quê? Por quê? Meus irmãos, um dos maiores desafios para um remido é sustentar a remissão que Jesus o fez no lugar onde ele vive. Vocês lembram de Zaqueu? Vai entrar para ser hóspede de um pecador. O que Jesus fez? Bancou. Se você é um crente esperto, pegue na mão dessa pessoa, esperto de ligado, pegue na mão dessa pessoa linda que está do seu lado e diga a ela: Jesus está altamente comprometido com você. Pode repetir isso: Jesus está altamente comprometido com você. Eu não sei quem aqui já teve a experiência de ser persona non grata. Eu me lembro bem de uma fase que eu vivi na minha vida, no meu ministério, no ano de 2012, que eu entreguei uma mensagem que teve alguns enfrentamentos espirituais e, consequentemente, enfrentamentos pessoais. Eu me lembro de pessoas que fingiam que não nos conheciam, não é isso, bem? Para não associar a imagem deles à nossa, a fim de não sofrer perseguição juntos. Muita, para o Leomar falar que é muita gente, porque mulher exagera, é sentimental, mas para o Leomar falar que é muita gente, foram muitas pessoas. Muitas. Eu entrei em vans que ninguém falava comigo após congresso. Gente que era do Rio de Janeiro fingia que não sabia quem eu era, porque eu estava incomodando pessoas que abriam e fechavam portas para eles. Porque para mim, quem abre e fecha é aquele que tem a chave de Davi. Um dia meu irmão, confrontando uma pessoa, disse assim: mas o que houve? Minha irmã era tão sua amiga e você do nada. Eu não sei.
eu soube que fulano não gostou de uma coisa que ela fez. Aí meu irmão perguntou assim, o quê? Nem sei. Mas é um espantalho, hein? É um João bobo. Eu não estou falando isso para você ter peninha, não, irmão. Isso faz parte do processo. Aí já passou. Estou te falando de experiência. Estou lhe dizendo que Jesus não é desses. Jesus aguenta a pressão de aceitar você. Jesus aguenta a pressão de ter escolhido tua casa. Jesus aguenta a pressão de ter te perdoado. Jesus aguenta a pressão de ter te levantado. Jesus aguenta essa pressão. Deus. Não precisa fugir para lugar nenhum, porque quem te chamou aguenta a pressão. Foi por causa dele que eu ainda e decidi seguir. Continuo a lutar por causa de Jesus que sempre me conduz. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu ainda... E nem vou, nem você. Andaragachorebaia. É por causa dele que eu ainda... Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, Nazareno! Adore aquele que não tem vergonha de você. Adore aquele que nos amou primeiro. Aleluia! Foi por causa dele que eu estou aqui. Foi por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. Foi por causa dele que eu estou aqui dizendo: é por causa dele, é por causa dele. Amandinha tem um texto que diz que ele não se envergonha de nos chamar de seu povo. Ela era uma mulher pecadora, possivelmente de pecados sexuais, que a cultura judaica quer dar uma proeminência em relação a outros pecados, por isso aparece no texto assim. Talvez não seja o seu caso. Você cometeu outros tipos de pecados diferentes e até tão ou mais graves. Ela entrou em sua casa, pegou um vaso de alabastro, resina. Gente, eu não aguento não. Olha aí, Hebreus 2:11. Eu não aguento, eu não me acostumo. Eu estou lendo a Bíblia desde criancinha, mas eu não me acostumo. Coloca o versículo 10, Amandinha, porque é demais. Só fala besteira quem não lê a Bíblia. Aí fala o que pensa. Mas eu penso, não, meu irmão, não pensa. Pensa outras coisas. Quando for Deus, leia a Bíblia. A revelação de Deus está na Bíblia. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Versículo 11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Vamos ao 12.
dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. É um salmo messiânico. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 13. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Jesus não se envergonha, e é por causa do sacrifício dele que nós somos chamados de irmãos dele. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Como eu estava dizendo, ela pega agora um vaso de alabastro, que é uma resina translúcida com unguento, e isso é uma oferta cara. Então, possivelmente, ela é uma mulher rica. E vocês devem saber que em dias anteriores, em qualquer dia, existem trabalhos pecaminosos que fazem com que as pessoas conquistem dinheiro. O dinheiro não é conquistado só com trabalho honesto. E ela tem uma oferta que ela amarra aqui, né? O vaso de alabastro era amarrado aqui, na altura do peito. Em uma outra vez, pregando esta mensagem, em um outro esboço, eu disse já centenas de vezes, preguei esse outro esboço, outras mensagens, que quando ela coloca o vaso amarrado aqui, e não coloca no bolso, é uma ampola, tá? Não vaso, é uma ampola. Coloca aqui. É porque evangelho é decisão. Quem quer adorar Jesus, mesmo sendo um pecador da cidade, na cidade, vai ter que assumir Jesus. E colocar aqui, amarrado. Amém? Amarrado aqui. Não coloque no bolso, não esconda a sua decisão de fé. Leve o seu vaso de alabastro para a universidade. Leve o seu vaso de alabastro para o seu local de trabalho. Leve o seu vaso de alabastro para os passeios que você faz. Você não pode ter o seu kit crente só para a igreja. Amarre aqui. E ela entrou na sala que Jesus estava. Em uma festa naqueles dias, as portas ficavam abertas. Os convidados assentados à mesa e os não convidados podiam entrar. Olha que interessante esse traço da cultura judaica antiga. Só que quem não era convidado chegava e ficava encostado na parede. Era uma forma de sinalizar: eu não sou convidado, eu estou aqui como um espectador. E isso dava importância à festa. Isso dava glamour à festa. Olha quanta gente veio ver a festa. Ela entra com o seu vaso de alabastro e é óbvio que ela não é convidada, porque quem estava fazendo a festa era um fariseu. E fariseus não convidam pecadoras para as suas festas públicas, só para as particulares. Então ela chegou, encostou com o vasinho dela e Jesus lá, esquecido. Como se fosse mais um. E o rito, a cultura, dizia assim: seu lugar é a parede. Mas o amor, a necessidade de ser perdoada, restaurada, gritava para ela: saia da parede e se lance aos pés dele e o adore. Coloca o versículo 38, preciosa Amanda. Quando Jesus está em uma sala, ele é maior do que o rito, ele é maior do que o costume, ele é maior do que a tradição, ele é maior do que a denominação, ele é maior do que a religião. Ela veio por detrás dele, aos seus pés, chorando, e começou a regar os pés com lágrimas, enxugar com os cabelos da sua cabeça, beijar os pés e ungir ele com unguento. O que ela trouxe de casa para ele? Diga unguento. O que ela trouxe de casa para ele? Mas quando ela chegou diante dele, ela percebeu que aquilo não era suficiente. Então ela dá o que trouxe de si e começa a entregar a si mesmo na adoração. Culto é o que eu trago e culto é o que eu sou na entrega. Então vem pra cá para você não ficar chateado com a pastora, que a pastora gosta muito de você. E foi meu aniversário e você me deu presente. Alguém me deu essa blusa? Quem deu a blusa até aqui? Hoje? Não? Foi alguém dessa igreja aqui que me deu essa blusa. E eu não quero problema porque eu quero ganhar presente de novo.
Mas eu quero dizer para você que essa coisa de vir para o culto e não se envolver no culto, isso não é adoração. Você veio assistir o culto, ok? Esses dias eu vi uma cena hilária. Era triste, mas era hilária. Eu vi um homem num culto com uma caixa de pipoca, não era saco, caixa. Eu quero dizer para você que isso é gradativo. Eu quero dizer para você que isso não acontece da noite para o dia. Eu quero dizer para você que se você acostumar a assistir culto, um dia você puxa o biscoito. Um dia você puxa o saco de pipoca. Gente, por favor, tá? Antes de começar a eu não estou falando de um SOS de comer alguma coisa porque está passando mal. A gente rasga o saco que tiver, come até uma banana para não desmaiar. Estou falando da intencionalidade de entrar num culto com uma caixa de pipoca. Isso não é cinema, gente. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Culto a gente traz o que preparou. Pergunte para alguém que está do seu lado aí. Há quanto tempo você não prepara uma coisa boa para o culto? Pergunte para ele, há quanto tempo? Tem que preparar. Preparar uma coisa boa. Não é só dinheiro não, gente. Trazer a oferta de casa, não é só o dinheiro não. Prepara uma coisa boa. Prepara uma coisa boa para o culto. Ó, você que vai congregar domingo na Campestre, aqueles 2 espelhos do banheiro estão horríveis. Se você quiser fazer um culto bom no domingo, já leva um espelho. Pastora, por que você não leva? Porque você também tem que ofertar. Você também tem que participar. O fato dos pastores da igreja serem generosos não exclui a igreja da bênção de ser participante. Eu entrego a minha generosidade, você entrega a sua na proporção da bênção recebida. Eu nunca falarei que você tem que dar o que o outro dá. Você tem que dar a partir de quem você é. Então, se a partir de quem você é, Deus te deu talento para consertar 2 arranjos que estão despencados ali atrás, chega próxima semana e resolve. Porque isso também é culto. Isso também é adoração. Pegue na mão desta pessoa de Deus que está do seu lado. E diga para ela esta semana. Você vai orar pelo seu tempo de adoração no culto. Você vai preparar algo do seu coração para enriquecer o culto. Eu estou dizendo, irmãos, de alguém. Não, eu ia pegar um lencinho. Peguei. De alguém que quando Jesus enche. É isso aqui, ó. Sabe quando Jesus enche? E você, me dá um só. E você começa a adorar. Aí você olha assim, meu Deus. Ai, não tem nem mais voz para gritar. Aí você pega um lencinho na bolsa e começa. Oh, glória. Aleluia. Sabe o que é isso? Eu estou querendo entregar mais. Aí fica tão alegre. Meu irmão, tem crente que fica alegre. Que arranca o lenço, o echarpe e fala, oh, glória. Aleluia. Alguém vai olhar e vai achar alguma coisa óbvio, porque o Simão, o fariseu, achou, mas a minha adoração não é para o fiscal do culto, a minha adoração é para o dono do culto. Coloca o versículo de número 39 aí, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Simão está em vantagem em relação a nós. Gente, agora que eu vi a hora. Sansão não. Simão está em vantagem em relação a nós. Por quê? Porque ele não conhece Jesus. Então ele faz uma equação. E a equação dele é assim. Profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia quem ela é. Então, se ele não sabe quem ela é, ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia quem ela é. E se ele soubesse quem ela é, ele não aceitaria a oferta dela. Olha a equação.
Mas se ele está aceitando a oferta dela, é porque ele não sabe quem ela é. Então ele não é profeta. Posso relatar para você o escândalo da graça? Ele sabe. Olha, eu não sei se alguém já te acusou assim, não sei. Vai lá, fingir que é santa. Não sei se você já passou por isso. Às vezes até dentro de casa, irmão, tem pais que não vigiam, tá bom? Às vezes eu fazia isso com meu irmão. Quando ele aprontava, eu dizia, então não vou te levar para a igreja não, vai ficar aí. E às vezes a gente diz assim, não adianta ir lá enganar o pastor não. Olha para mim. Se existe uma culpa que você não leva na vida, diga bem alto assim, se existe uma culpa que eu não levo na vida, é essa. Eu não venho aqui enganar a Jesus, porque isso é impossível. O escândalo da graça é que ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele conhece a nossa história, os nossos limites, as nossas dores, as nossas inquietações. E ainda assim, ele recebe. Aí alguém me perguntou esses dias, e Deus recebe o dízimo de quem está desviado? E eu tive vontade de dizer, não adianta entregar dízimo, tem que voltar para Jesus. Mas aí quando eu vi Jesus aceitando a oferta da pecadora, só precisa entender que esta oferta não vai salvar. Mas quem sou eu para dizer que Jesus não aceita o que você veio entregar? Ou dizer o que dirigentes de cultos dizem que aqui é proibido dizer. Do jeito que você entrou, você vai sair daqui pior do que você entrou. Quem você é? Você é assessor de Jesus? Quem te deu autoridade para dizer que alguém que entre na presença de Jesus vai sair pior do que chegou? Deixa ele vir quebrado, deixa ele vir calado, deixa ele vir chateado. Deixa ele vir do jeito que ele está aguentando vir. Aleluia! Oh, deremanto de calaio! Mas se ele chegar na presença de Jesus, alguma coisa muda. Por que Simão está em vantagem em relação a nós? Porque ele não sabe quem é Jesus e nós sabemos quem é Jesus. Então nós jamais poderemos dizer assim, Jesus só está aceitando esse irmão, porque não sabe quem ele é. Não. Eu sei que é difícil. Ainda mais quando a ofensa é com a gente, né? Quando não passa pela gente, fica mais fácil. Tadinho. Mas quando o tadinho apronta com a gente. E aí daqui a pouco eu vejo Jesus abraçando. Gente, de coração, hein? Não aguento não. Eu vejo Jesus usando profeta para fazer promessa. Aí o infeliz chora. Está te devendo. Chora. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que Jesus está dizendo para essa pessoa, peca mesmo. O que eu estou dizendo é que Jesus conhece a disposição de um coração arrependido de uma maneira que nós não conhecemos. Eu li o comentário do pastor Jimmy Swaggart neste texto hoje, quando ele diz que Simão não estava só julgando a mulher, que Simão estava julgando Jesus. E agora quem vai dizer isso não é mais o pastor Jimmy, quem está dizendo isso agora sou eu. Todas as vezes que eu questiono a restauração de alguém, eu posso inicialmente dizer que a minha raiva é com o pastor Eliomar, que a minha raiva é com a esposa que perdoou, que a minha raiva é com o marido que deu a segunda chance, que a minha raiva é com o pai e a mãe que depois do que o filho fez ainda deu uma bicicleta. Mas na verdade não é sobre as pessoas. O meu julgamento é direto a Jesus. Jesus, eu não aceito que tu perdoes alguém assim. Eu tive um pastor cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra, o pastor José Maria. Ele tinha uma dificuldade de dicção e algumas coisas que ele falava eu não entendia, mas eu guardava. E ele dizia assim, o irmão que fala mal do irmão não observa a lei, julga a lei. Aí eu, eita, e estava na Bíblia, mas ele não descontinava, ele jogava assim, sabe?
Mas jogava com tanto poder que não saía mais da gente. Grudava. E aí, quando eu cresci um pouquinho, eu fui entender isso. Quando você julga o seu irmão, você passa a ser não mais um observador da lei, mas juiz, porque você está dizendo sobre a lei de Deus. Ela não é perfeita. Oh, lindão. Glória. Jesus é lindão, gente. Glória. Oh, glória a Deus. Vocês conhecem a história de Elizabeth Elliot? Pode começar a tocar, irmão João, senão eu vou pregar até amanhã. Olha para mim, vocês conhecem? Quem aqui já ouviu falar da história de Elizabeth Elliot? Quem? Graças a Deus, pelo menos 5%. Eu quero desafiar os 95% restantes a conhecer a história. Elizabeth Elliot, missionária. Eu estou falando de coisa, gente, de coisa de instância superior, gente. Tá? Estou falando de probleminha de família, probleminha de casa, não. Eu estou falando de pais que perderam um filho assassinado. E que depois de 10 anos tem que ver o cara na televisão dando testemunho que foi restaurado. E foi mesmo. Não tem noção? Como é lidar com o evangelho? Elizabeth Elliot foi fazer missões com seu marido Jim entre os índios na tribo Auca. E ela, casada, né, há pouco tempo, com uma filhinha. Infelizmente, homens daquela tribo, e com isso eu não estou dizendo que a tribo é assim, estou dizendo que houve uma ação assim, assassinaram brutalmente seu marido missionário. Ela, depois de alguns dias, voltou para a base, voltou para casa, para a família, com uma filhinha. Para alguns de nós já não ia dar mais para ser missionário, não é verdade? Cadê Deus? Mas quando a gente consegue dar conta de que, não, Deus é real, fica uma segunda coisa, essa gente não presta. Mas passados alguns anos, Elizabeth voltou ao campo missionário. E sabe para onde ela foi? Para os Aucas. Ela evangelizou os homens que mataram seu marido. Ela levantou uma igreja. Entre os assassinos, Deus levantou o pastor. E a filha dela foi batizada lá nas águas. A gente está cansando com quem está a pé, o profeta diz. Como a gente vai correr com aqueles que estão a cavalo? A gente está perdendo a paciência com quem comprou e não pagou. A gente está perdendo a paciência com quem tratou e não cumpriu. A gente está perdendo a paciência com quem falou mal da gente. Estou falando coisas que não são reais aqui, igreja. Você imagina um assassino. A minha avó perdeu o meu tio, primeiro filho dela, irmão de meu pai, único irmão, cruelmente assassinado. Eu, esses dias, conversei com o Eliomar que a cena da notícia da morte do meu tio foi tão triste que eu saberia contar para vocês do início ao fim. Marcou a minha memória. O meu irmão Eduardo teve um trauma que levou alguns anos para dissolver. Ele não conseguia ficar sozinho com a minha avó em ambiente nenhum. Ele gritava, ele chorava, porque foi realmente muito complicado. E minha avó sempre foi uma profetisa, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu conto isso no meu livro Libertando a Alma, a Jornada do Perdão. Se você ainda não leu, leia. Minha avó parou de profetizar e parou de cantar. Ela continuou crente, continuou na igreja. Mas a dor de ter perdido um filho da maneira que ela perdeu roubou-lhe a condição de cantar. Ela orava, mas não conseguia cantar. A gente sempre conversou muito. Na minha família, uma das coisas que facilitaram para que eu e meu irmão nos tornassem oradores é que a nossa família sempre conversou muito com a gente, sempre nos deixou falar.
Isso não fez de nós adolescentes desrespeitosos, jovens desrespeitosos. Deixe seu filho falar. Deixe que o que está no coração dele venha, para que você saiba o que está no coração dele. A criança precisa ter um controle nesse sentido em público, não é? E saber a hora de ouvir ao invés de falar dos pais, e também os pais saberem o que não deve falar a eles. Mas conta a eles falarem. E um dia eu cheguei na minha avó. E minha avó disse assim: minha filha, Kelinha, eu estou curada. Eu, vó? Desde que seu tio morreu, tinha uma dor no meu coração que não passava. Mas esta noite, preste atenção, não faz de mentira. Ela podia ter feito de mentira, mas eu falei para você que ninguém engana Jesus. Por isso já tinha passado anos e ela nunca tinha feito isso porque não era verdade. Ela disse: esta noite eu orei pela salvação de cada um deles. Esta noite eu orei para que Jesus salve as pessoas que tiraram a vida do meu filho. Você sabe o que aconteceu com a minha avó? Quem é da DEVIP há mais de 10 anos sabe. Minha avó voltou a cantar. Só que ela migrou. Que ela cantava Vitorino Silva, Feliciana Amaral, o hino que a Carla cantou, a vovó amava cantar e depois continuou cantando Marilene Santiago. Mas ela ficou tão cheia que ela cantava assim: eu calcei sapato de fogo. Quem lembra? Não posso me controlar. Jesus quer te curar hoje. Jesus quer me curar hoje, porque essa sensação que a gente tem de não aceitar a graça de Deus na vida do outro não muda nada na vida do outro, nada. Jesus não vai pedir minha permissão para perdoar ninguém. Jesus não vai pedir minha permissão para abençoar ninguém. Jesus não vai pedir minha permissão para restaurar ninguém. Jesus vai salvar quem Ele quiser. E a epístola de Paulo aos Romanos, inclusive, eu uso de misericórdia com quem eu quero. Não vou nem entrar nesse momento. Odiei Esaú, rejeitei. E amei Jacó, o vacilão. Porque ele é Jesus. Que esta noite tenha ficado claro para todos nós. Que a gente vai ter que aprender a lidar com Jesus. Porque Ele não vai mudar por nossa causa. E no final, fique de pé. Quando a pecadora for eu, vocês não acham que é impossível não, né? Onde estão aqui os pecadores regenerados? Eu vou agradecê-lo por sua misericórdia. Seja misericordioso, porque quem é misericordioso alcança misericórdia. Eu oro no meu espírito, irmãos, para que Deus guarde o nosso pastor presidente de honra, pastor Carlos Costa. Deus guarde o nosso pastor presidente da DEVIP, pastor Eliomar Dionel. Não é porque é meu pai, meu marido, não. Que os pés deles nunca vacilem. Mas se tem uma coisa que a igreja nunca poderá faltar com eles, é com misericórdia. Porque meu pai está deixando um legado de misericórdia. E o Eliomar caminha na mesma unção que ele recebeu. Misericórdia. Então, se você sabe que carece da misericórdia, como eu careço, agradeça a Jesus, porque Ele é misericordioso. Isso enche o nosso coração de tanta alegria, irmãos, que esta noite eu posso perguntar se há alguém que está afastado, alguém que deixou de congregar, porque tem lugar à mesa para você.
E na casa de Simão, ela teve que ir pelo cantinho por baixo para não incomodar. Mas nesta casa, o dono é Ele. E há lugar à mesa. Há espaço. Se alguém que deseja se reposicionar, até está congregando, mas sabe que não está legal, está com medo ainda da mesa, sai do seu lugar e vem para cá que eu quero orar pela sua vida agora. E você que estiver pela internet, mas quer se reposicionar, escreva agora: eu quero. Eu quero. Sim, o irmão Gilvan quer que eu morra de chorar. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta. Não tem desculpa para continuar fora da mesa. Se o dono da mesa está te chamando. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz para... Essa menina teve que fazer isso, ó. Voz do fariseu. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Já tem 3 pessoas no culto online, voltando para casa. E aqui, traz alguém que está do teu lado aí. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em meio ao tormento. Tua voz é tudo. Mas eu te ouvi. Quantas decisões nós temos aí, Amandinha? 3 pessoas decididas. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silencia. Você não vai conseguir, isso não é para você. Silencia essa voz. Você já errou demais, ninguém confia. Você tá bem desse jeito que você tá? Tá não. E se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Pai Santo, os teus filhos estão de volta. Eles estão contando com a tua misericórdia. Eles estão contando com a tua graça. Eles estão contando com o teu perdão. Assim como o Senhor disse àquela mulher: os teus pecados
são perdoados. Vai em paz. Vai nessa paz. É nessa paz que nos movemos esta noite. Somos perdoados, lavados, santificados pelo sangue do Cordeiro. Oramos crendo em nome de Jesus. Amém.